Essa aqui é a história de uma obsessão que durou 15 anos. A história de um rio que não entregava seus segredos para ninguém e do único homem que de fato falava a língua dele. Olha só, por 15 anos o Império Brasileiro ficou obcecado em achar uma passagem entre os rios Puros e Madeira. Era crucial para a economia do látex, que estava bombando. Eles mandaram uma expedição atrás da outra e, uma por uma, todas elas fracassaram. Aí, em 1861, já sem saber o que fazer, o governo foi bater na porta do único homem que o rio parecia respeitar. Sabe, o problema aqui não era a falta de esforço nem de tecnologia, não. Era um erro muito mais básico. Um erro de compreensão do próprio rio. Pensa bem no contraste. De um lado estavam as expedições oficiais, com seus vapores pesados, os instrumentos mais modernos da Europa, mapas que não diziam muita coisa. Do outro lado, a abordagem de Manuel Urbano. Ele sabia que o Purus não se vencia com tecnologia, se vencia com canoas leves que dançavam na correnteza, com um instinto afiado por uma vida inteira ali e um conhecimento que vinha de sentir o rio, de entender os humores dele. E aí, depois de anos e anos de frustração, o Império finalmente se curvou e foi procurar o homem que o próprio Rio Puros já tinha, digamos, coroado como seu rei, Manuel Urbano da Encarnação. E a autoridade desse homem, ela não vinha de um papel passado pelo governo, não. Vinha da identidade dele. Manuel Urbano era um homem negro, descendente de indígenas Moura, e era conhecido pelos povos da região como Tapaúna Catu, o negro bom. Esse saber estava no sangue, na linhagem dele. Pois é, e foi isso que o Império finalmente precisou entender. A sabedoria do Urbano não vinha de um diploma pendurado na parede, mas do sangue que corria nas veias. Não era sobre instrumento, era sobre instinto. Ele não precisava de um navio a vapor para dominar o rio, porque era como se o próprio rio subisse com ele. E aqui está o pulo do gato, a genialidade da expedição de 1861, o timing e a logística. Tudo começou em fevereiro, bem no pico da cheia, quando o rio estava, como dizem as fontes da época, gordo, cheio até a garganta. Enquanto os engenheiros do Império olhavam para aquela água toda e viam um problemão, Urbano via a solução. Ele usou a cheia a seu favor para navegar por cima, literalmente, da copa das árvores da floresta que estava alagada. Imagina isso! De lá, ele tinha uma visão perfeita para achar as terras altas, os lugares seguros para fundar povoados. Era uma estratégia, assim, revolucionária para a época. E a tripulação dele? Bom, esquece os soldados pagos. Era a família. Os filhos, Brás, Gil, Maximiano e Carlos, iam na frente em canoas pequenas. Eles eram os batedores, as sondas vivas que mapeavam o caminho. Uma rede de inteligência orgânica, muito mais eficiente que qualquer mapa. E nos remos, indígenas Palmari e Mura, que remavam junto não por obrigação, mas por um respeito profundo. Esse foi o momento chave, né? Onde o conhecimento prático, o instinto, ensinou a ciência oficial. Urbano estava ali, guiando os representantes do Império, por um mundo que mapa nenhum conseguia descrever. Ele estava, na verdade, traduzindo a linguagem do rio para eles. Depois de uma viagem que foi uma verdadeira epopeia, Urbano finalmente voltou para Manaus. Só que ele não trazia a notícia que o Império estava esperando ouvir. Ele trazia a verdade que o rio contou para ele. A dimensão do que ele fez é monumental. Pensa só, foram 9 meses de viagem, 600 léguas, o que dá quase 3.000 quilômetros. E tudo isso navegando contra a correnteza fortíssima de um rio na cheia, uma média de 25 quilômetros por dia, uma façanha. Tudo isso é incrível, né, mais? E a tal da passagem para o Rio Madeira? A pergunta que não queria calar em Manaus. A missão principal da coisa toda. O que ele tinha descoberto? E a resposta do Urbano foi simples, direta e, ao mesmo tempo, demolidora. A passagem era um mito. Um sonho que só existia nos mapas dos cartógrafos em seus gabinetes. Na vida real, nas águas do rio, ela simplesmente não existia. Ok, a passagem era uma miragem, mas o Urbano não voltou de mãos abanando, muito pelo contrário. Ele trouxe um legado concreto, algo que ficou gravado para sempre no mapa do Brasil. Como uma provável condição pela expedição, o povoado que ele mesmo fundou, Canotama, baseado nesse conhecimento único da terra, foi finalmente reconhecido oficialmente. Deixou de ser só o seringal informal do Urbano e virou um subdistrito oficial, ali em 1861. Ele literalmente colocou o lugar dele no mapa do Império. Só que,
por todo esse serviço gigantesco, a gratidão do império, bom, ela demorou para chegar. Uma pensão foi prometida, mas só foi paga mais de 30 anos depois, quando Urbano já tinha 89 anos e estava doente. É como dizem, né? A ajuda chegou tarde demais, como a vazante que chega quando a roça já morreu de sede. Mas a verdade é que a verdadeira recompensa dele nunca esteve no dinheiro do império. Estava ali, no rio que ele conhecia como a palma da mão, e que de alguma forma também conhecia ele. A riqueza dele era esse saber, essa intimidade com as águas que império nenhum podia dar nem tirar. E essa história toda deixa a gente com uma pergunta no final, né? A saga do Manuel Urbano faz a gente pensar em quantas outras figuras, quantos outros reis de rios, de florestas, donos de saberes ancestrais, a história oficial simplesmente esqueceu de coroar.